Olá, pessoal. Aqui é a Ana Beatriz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a organização do corpo, as estruturas aí que formam o corpo e também um pouquinho sobre as funções das organelas presentes aí nas nossas células, tudo bem? Vamos começar aqui então sobre o nosso corpo humano, né? Gente, o nosso corpo humano, ele é formado então por um conjunto de estruturas com diferentes funções, tá? Então, cada estrutura aí do nosso corpo humano vai ter sua função e ela vai formar aí, o conjunto delas vai formar aí o que a gente conhece aí como organismo, né? Como corpo humano, tudo bem? A gente vai começar a falar aqui da nossa menor estrutura, então, que forma o corpo humano, chamada de célula. Célula, gente, ela é formada aí por moléculas que são formadas por átomos, né? Átomos são as menores estruturas, porém a nossa estrutura aqui funcional do corpo humano, a menor delas, então a gente vai falar que é a célula, tudo bem? E aqui, pessoal, mostrando uma célula animal, né? Porque nós somos animais, compartilhamos esse tipo de célula com outros seres vivos aí, com outros animais. E aí, se a gente lembrar, existem diferenças entre células animais, células vegetais. Células animais e vegetais são células eucarióticas, que possuem, então, diferenças também com células procarióticas. Estão lembrados disso? Células procarióticas são células que possuem, aí, são uma célula só, né? Que não possui, na verdade, carioteca, né? Que é isso aqui, ó. Carioteca é essa parte aqui que vai separar o núcleo do resto da célula. Então, procarióticas não possuem essa estrutura. Nós somos eucarióticos, nós possuímos essa estrutura. Tem outras aulas aí no canal falando melhor aí sobre célula, tudo bem? Sobre procariótica e eucariótica. Aqui eu só estou dando uma relembrada. E aí, células vegetais também são eucarióticas, né? Olha só, células vegetais também têm carioteca, que separam o núcleo do resto da célula, tudo bem? Mas células vegetais e células animais possuem diferenças, né? E aqui eu vou citar uma delas, por exemplo, células vegetais possuem cloroplastos, olha só. E cloroplasto é uma organela muito importante da célula vegetal, que vai fazer com que haja a produção de energia da planta, né? A planta, ela produz sua própria energia através aí do cloroplasto, que possui clorofila. Também temos aí uma aula de produção de energia, né? De obtenção de energia, que a gente vai falar melhor sobre isso, vocês podem assistir. Então, esse cloroplasto aqui é exclusivo aí de planta e de alguns outros seres, né? Mas não temos em células animais, tá certo? Outra parte também é aqui, ó, parede celular com formada de celulose. Somente célula vegetal possui. Célula animal não possui, tá certo? Então, aqui falei algumas diferenças. E a célula animal, pessoal, se vocês repararem, ela possui organelas, né? São inúmeras organelas e eu vou falar melhor sobre essas organelas ao final da aula, tá bom? O que a gente tem que saber aqui é que nosso corpo ele é formado por várias células e que são células diferentes. Isso vai estar relacionado com o local em que essas células estão, tá bom? E quais as funções que essas células vão ter que realizar aí no nosso corpo. As células, elas são diferenciadas. E aí, nessa diferenciação, elas podem se diferenciar em células musculares, como, né, como visto aqui, podem se diferenciar em células sanguíneas, tá certo? Podem se diferenciar em células nervosas, olha só, neurônio, tá bom? Neurônio é uma célula do sistema nervoso. Pode se diferenciar, então, em células cardíacas, em células do fígado. Reparem que possuem diferentes, elas possuem uma morfologia diferente, possuem uma forma diferente e possuem funções diferentes também, né? Já que estão localizadas em locais diferentes aí do corpo, tá certo? Aqui, olha só, estou mostrando para vocês células do sistema sanguíneo, células vermelhas, ó, percorrendo aí o caminho delas, né, dentro aí de um vaso sanguíneo. Olha só, bem legal, né? Então, isso é um tipo de célula, com a sua função específica, tá bom? E o conjunto dessas células vão formar o que a gente chama de tecido, pessoal. Tecido, então, é um conjunto de células. A gente tem vários tecidos pelo corpo, né? Eu vou falar aqui, por exemplo, do tecido epitelial, que é o tecido aqui que está revestindo aí as estruturas, né? Como, por exemplo, a pele é um tecido epitelial. Ela reveste aqui o nosso corpo, né?
o maior tecido aí que temos, né, a maior estrutura que temos aí é a pele, ela é bem longa. E o tecido epitelial, pessoal, é formado, então, por um conjunto de células, né? Olha só, a gente está mostrando aqui um conjunto de células formando o tecido epitelial, certo? Outro tipo de tecido é o tecido muscular. Então, o músculo é formado por conjuntos aí de células musculares. E a gente tem alguns tipos de células musculares formando alguns tipos aí de músculos, né? Como, por exemplo, o músculo liso, olha só. Como, por exemplo, o músculo estriado e o músculo cardíaco, certo? Então, são os músculos diferentes de músculo aí formados aí por tipos diferentes de células. Tudo bem? Outro tecido, pessoal, o tecido nervoso, né? Que ele está aqui por todo o nosso corpo. E é muito importante para levar informações aí, né? Dos nossos pés à cabeça. E aí, quem leva, né? Quem faz aí o tecido nervoso são os conjuntos de neurônios, que é a célula do sistema nervoso, tudo bem? E aqui, olha que interessante esse GIF, são neurônios mandando informação, olha só, mandando informação lá para o outro neurônio. E aí, assim essa informação ela é enviada para qualquer parte do nosso corpo para fazer qualquer função. Tudo bem? Para fazer funções, por exemplo, de mexer a minha mão aqui, são informações nervosas aí que são enviadas de neurônio para neurônio. Tudo certo? E aí, pessoal, o conjunto desses tecidos vão formar o que a gente conhece como órgãos, né? Então, a gente sabe, a gente tem pulmões, a gente tem 2 pulmões, a gente tem coração, a gente tem fígado, a gente tem rins, são órgãos. Cada um vai ter sua função, certo? E eles são formados aí por um conjunto de tecidos, então, que por sua vez são formados por um conjunto de células. Então, vai ter suas funções aí divididas, aí separadas, distinguidas, né? Por conta das suas células presentes nesses órgãos, tudo bem? E aí, pessoal, o conjunto desses órgãos a gente chama de sistema. Esse GIF é bem legal, olha só, mostra um sistema circulatório enviando e bombeando sangue para o nosso corpo. Agora, o sistema respiratório, olha só, o ar entrando, o pulmão enchendo, né? E também aqui é o sistema digestório, olha só, mastigando, passou aqui a comida, entrou aqui no estômago, veio para o nosso intestino e aí a comida ó, vai sair lá no ânus, sistema digestório, tá bom? A gente tem vários sistemas, não só esses, né? E o que é importante é dizer aqui que esses sistemas, eles, embora são apresentados aqui de forma separada, né? Como, por exemplo, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, enfim, a gente fala, limita eles de formas diferentes, porém eles funcionam. Um depende do outro para funcionar, funciona em conjunto. A gente tem outros tipos de sistemas, por exemplo, o sistema endócrino, que é o que vai aí produzir, né, nossos hormônios, né, nossos hormônios femininos, nossos hormônios masculinos, tudo bem? E esses hormônios, eles vão interferir diretamente na funcionalidade aí dos outros sistemas, como, por exemplo, o sistema cardiovascular, tá bom? Então, a gente tem que lembrar que nosso corpo é uma máquina, mas que funciona junto. Então, tem funções separadas, cada parte tem uma função separada, cada estrutura tem uma função separada, porém, um depende do outro para funcionar, para se manter vivo. Tudo bem? Por isso que quando um sistema está falhando, a gente vai ter falhas em outros sistemas também, tá certo? E aí, pessoal, o conjunto, então, de sistemas, né, vão formar aí o que a gente chama de organismo, né? Vai nos formar. Então, conjunto de sistemas forma aí o nosso corpo humano aqui, né? O organismo em questão é o nosso corpo humano. Tudo bem? E aí, pessoal? Lá no começo da aula eu falei um pouco da célula e falei das organelas, né? Então eu vou citar aqui um pouco das organelas e vou falar aqui um pouco das suas funções para vocês terem uma ideia de como que ocorre aí, né? O que temos aí dentro das nossas células. Aqui eu vou mostrar aqui mais uma imagem aqui de uma célula animal e suas organelas, tá vendo? Olha, a gente tem aqui um núcleo, a gente tem aqui os retículos endoplasmáticos, tudo bem? Mas para falar aqui sobre as funções das organelas, eu vou mostrar aqui um site, pessoal, que eu quero muito que vocês entrem nele, que é um site muito legal. Olha só, porque aqui a gente está vendo uma estrutura de uma célula animal e a gente pode mexer nela, tá vendo? Olha, eu estou mexendo nela, posso aproximar, eu posso diminuir, e eu posso ver aqui cada função das organelas e ver exclusivamente cada organela. E eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Vamos começar aqui falando da nossa estrutura mais externa da célula, chamada membrana plasmática.
Aqui, ó, a visão foi para fora, tá? Então, a gente não está vendo mais dentro, a estrutura dentro da célula, a gente está vendo a célula do lado de fora dela. Olha só o formato da célula, tudo bem? E aqui, ela está mostrando a sua membrana plasmática, né? A membrana plasmática, ela vai delimitar o que é célula e o que não é célula. Então, ó, essa estrutura aqui é a célula. Aqui fora já não é mais a célula. Isso graças à membrana plasmática. Outra função importante aí também da membrana plasmática, pessoal, é a sua permeabilidade seletiva, né? O que é isso? É a sua capacidade de definir que substância vai entrar e que substância vai sair. Então, se a célula está precisando de determinada substância, a membrana plasmática não vai deixar aquela substância sair. Ao contrário também, se tem uma substância do lado de fora da célula que precisa entrar, essa membrana vai permitir a entrada. Porém, se tem substâncias fora da célula que não pode entrar, essa membrana vai fazer com que essa substância não entre, tudo bem? Então, pessoal, membrana plasmática, ela tem essa importância de proteção, de delimitação e de permeabilidade seletiva, que é muito importante para a célula, tá bom? Então, agora vamos voltar aqui, ó, para a visão aqui da célula, olha só. E vamos falar aqui agora vamos falar aqui do citoplasma. Citoplasma, pessoal, tudo isso aqui que a gente tem entre a membrana e que não é organela, a gente chama de citoplasma, tá bom? Então, o citoplasma, ele tem aí um gel, um líquido aí, viscoso, que a gente chama de citosol, e ele vai preencher, então, essa célula. Então, esse preenchimento da célula é o que a gente chama de citoplasma, tá bom? Vamos falar aqui também de uma outra organela muito importante, que se vocês repararem, tem inúmeras dentro da nossa célula, aqui, ó, mitocôndria. Então, gente, essa mitocôndria ela é importante porque ela participa do processo de obtenção de energia. Essa mitocôndria ela vai pegar as moléculas que a gente alimenta, né, através dos alimentos, essa molécula ela é quebrada em glicose. A glicose, então, dentro da mitocôndria, ela vai ser transformada aí em ATP, energia para a nossa célula, tá bom? Então, é essa organela aí, mitocôndria, que é responsável aí pela produção de energia para a nossa célula, tá bom? Então, organela muito importante também aí, produção de energia. Na célula vegetal, a organela que produz energia é o cloroplasto, tá certo? Na célula animal, aqui temos mitocôndria. Temos uma aula também exclusiva, como eu disse, uma aula exclusiva aí de obtenção de energia, para quem quiser saber mais sobre, é só ir nessa aula. Vamos mostrar aqui agora também, pessoal, vamos mostrar o retículo endoplasmático, esse aqui de amarelo. Ó, a gente tem dois tipos de retículo endoplasmático, que é o retículo endoplasmático rugoso, que apresenta aqui essas bolinhas, tá vendo? Ele tem aqui essas camadas assim, se vocês repararem, ó, certo? E possui essas bolinhas. Essas bolinhas são chamadas de ribossomo. O ribossomo, ele vai produzir, vai sintetizar proteína, que é muito importante, né? A proteína é muito importante para as nossas funções vitais aí do corpo. Então, aqui que acontece a produção de proteína, tá certo? No retículo endoplasmático rugoso, por conta dos ribossomos. O retículo endoplasmático rugoso, desculpa, ele vai, então, armazenar essa proteína e enviar depois essa proteína para uma outra organela, que eu vou falar em sequência, tá bom? Temos também o retículo endoplasmático liso, que é essa pontinha aqui, ó, olha só. E ele é diferente do retículo endoplasmático rugoso, porque não apresenta ribossomo, tá vendo que o ribossomo é só aqui no rugoso, o liso não apresenta. E também, em vez de produzir proteína, ele vai produzir lipídios, vai produzir gorduras, tá? E vai armazenar também aqui e enviar para uma outra organela, que a gente vai falar agora, que é o complexo de Golgi aqui, ó. Essa organela, imagina o nosso corpo, nossa célula, na verdade, como uma empresa aí, que tem vários setores, né? O setor de produção, o setor de armazenamento. Então, o retículo endoplasmático é o setor de produção, vai produzir lipídios, vai produzir proteínas e armazenar por um período. E vai enviar depois para cá, para o complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi, então, vai empacotar essas substâncias
e transportar essas substâncias para os outros locais, para fora da célula ou para outros locais dentro mesmo da célula, tudo bem? Então aqui, complexo de Golgi com essa função de importância aí de transporte aí da substância, tá certo? Empacotamento e transporte. Vamos falar aqui também agora do núcleo, né? Olha só, o núcleo. O núcleo é o que contém o nosso material genético, o nosso DNA, né? Então, o núcleo é o que vai aí fazer você ser você e o seu irmão ser seu irmão, tudo bem? Contém aqui nossa informação genética dentro do núcleo. Muito importante essa estrutura, tá bom? E temos aqui também, vou mostrar aqui, já que eu mostrei o núcleo, eu vou mostrar o centríolo, olha só. Essa estrutura que repara que ela está perto do núcleo, tá vendo ela aqui, o núcleo está aqui. E esse centríolo, ele é muito importante na hora da divisão celular. Lembra que nossas células passam por divisões, né? Que vão ser, né, fase meiose, fase mitose. E esse centríolo, ele tem a importância de divisão, na hora da divisão celular. Por quê? Quando acontece a duplicação, quando acontece a divisão celular, ele vai se duplicar e vai vir para um polo, cada um vai para um polo de uma célula. Imagine que a célula está aqui, um centríolo vai vir para cá, o outro vai vir para cá, e isso vai fazer com que aconteça a divisão da célula, tudo bem? Então, ele é muito importante aí nesse processo aí de duplicação celular, divisão celular, tá certo? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês entrem nesse site. Esse site é bem interessante. O link vai estar na descrição, tá certo? E qualquer dúvida, podem me perguntar. Valeu, até mais.